A grande pergunta que acontece principalmente com os pacientes é saber que idade que eu posso fazer essa cirurgia. Existe um limite mínimo? Existe um limite máximo? Lógico que existe. A gente não pode pensar que tudo dá para fazer a hora que a gente quer, né? Então, a idade ideal seria a idade que já cessou o crescimento do paciente. Em torno aí dos seus 16, 18 anos de idade já é uma idade que o crescimento grosseiro ou todo o crescimento já aconteceu. Se você operar esse paciente antes, em algumas situações isso é sugerido, chamada cirurgia precoce, a gente tem a possibilidade de ter que talvez reoperar esse paciente depois daí com seus 18, 20 anos de idade. Mas, e a idade máxima? Eu posso operar com mais de 40 anos, com mais de 50 anos? Claro que pode. Você pode operar a qualquer momento, mas tudo vai depender da tua condição sistêmica. Se você é um paciente saudável, se você é um paciente controlado em relação à tua saúde sistêmica, é um paciente que é candidato à cirurgia ortognática como qualquer outro. Lógico que nós temos que considerar a nossa idade. Nós sabemos que a reação de cicatrização, de recuperação num paciente de 18 ou 20 anos não é a mesma do paciente de 50 anos. Né? Então, se a gente vai operar um paciente com 18, 19 anos, a nossa expectativa é que melhore em 6 meses e esteja praticamente zerado. Talvez num paciente de 50 anos a gente tem que esperar um pouco mais tempo, mais ter paciência de recuperação para que esse paciente volte às funções normais. E os tecidos respondem de maneira diferente. Existem vários estudos, por exemplo, que uma das consequências da cirurgia ortognática é o que a gente chama de parestesia, que é o amortecimento do lábio inferior, do lábio superior, após a cirurgia ortognática. É uma consequência esperada nos pacientes que são submetidos à cirurgia ortognática. Porém, num paciente jovem, essa recuperação acontece mais rápida do que um paciente acima de 40 anos. Existem estudos que pacientes acima de 40 anos talvez não volte 100% à sensibilidade do lábio, volte aí seus 80%, 90%. Mesmo com hoje a evolução de cirurgias menos agressivas, com a evolução de alguns instrumentos como o peso cirúrgico, que é menos agressivo para os tecidos, a gente tem uma parestesia, principalmente na mandíbula, em todos os pacientes. E se é um paciente de mais idade, acima de 40 anos, os estudos mostram que a recuperação desse tecido nervoso talvez demore um pouco mais. Um exemplo, um paciente jovem, né? E por que operar esse paciente então tão jovem? Essa é uma pergunta que a gente poderia falar, mas meu filho tem uma mandíbula muito grande, ele sofre bullying na escola, ele não tem um envolvimento social. Talvez esse paciente tenha uma indicação de se fazer uma cirurgia precoce. Não estamos falando de benefício antecipado. Benefício antecipado é outra história, então esqueça o benefício antecipado. A gente está falando de cirurgia precoce. Cirurgia precoce é um paciente com seus 12 a 13 anos de idade, que tem uma mandíbula exageradamente grande, né, que tem uma alteração psicológica, de convívio social bastante alterada. Então, nessa situação, nesse paciente, nessa pré-adolescência, tem uma indicação de se fazer uma cirurgia ortognática. Desde que os pais e o paciente estejam de pleno acordo que provavelmente esse paciente vai ter que ser recuperado lá com seus 20, 21 anos de idade, porque vai continuar crescendo. Então, se possível, se esse paciente não tem nenhum prejuízo psicológico, nenhum prejuízo de convivência social, podemos postergar essa cirurgia para a idade ideal. Mas se existe esse prejuízo psicológico e de convívio social, talvez tenhamos que pensar numa cirurgia precoce, como sugerida nesse paciente. Da mesma forma, pacientes de mais idade, em que tem uma compensação protética e que tem um comprometimento da estética facial. Então, eu vejo que essa paciente tem uma prótese total superior, um protocolo de implantes total inferior, mas com uma compensação dentária bastante severa e que gera um prejuízo significativo na face. Então, você trocar as próteses simplesmente dessa paciente, a gente não vai ter nenhuma alteração no aspecto facial. Simplesmente, a gente só vai trocar 6 por meia dúzia. Nós vamos trocar uma prótese velha por uma prótese nova. Agora, se a gente deseja uma mudança da estética facial, como era o desejo dessa paciente, que a gente tivesse estabilidade a longo prazo, mesmo na questão dos implantes, se você tem
um osso nessa posição e tem um braço da alavanca da prótese exageradamente grande, existe ao longo prazo uma grande chance de você ter um prejuízo desse implante. Né? Com o decorrer do uso das forças mastigatórias, a gente pode ter uma reabsorção de osso, pode ter uma perda óssea significante até a ponto desse implante ser comprometido. Então, a posição dos maxilares é extremamente importante, até mesmo nos pacientes que não têm nenhum dente na boca. Né? Se esse paciente pretende colocar implantes na boca, o ideal é que os maxilares estejam proporcionalmente posicionados, ou seja, a maxila posicionada em relação à maxila, de maneira que você consiga colocar os implantes numa angulação ideal, com o menor braço de alavanca possível para a prótese e, consequentemente, você tem uma longevidade dessa prótese por muito mais anos do que uma prótese compensada. Então, notem o benefício da cirurgia ortognática para esse paciente: melhora do nariz, melhora da projeção da região paranasal, né? Uma paciente que deu uma rejuvenescida com a cirurgia ortognática. Pacientes com ausência de vários dentes, com próteses, muitas vezes limitam o protesista ou o implantodontista a colocar os implantes. Notem nessa paciente, que é uma paciente classe 3, se a gente pensar em colocar implantes nas bases ósseas aqui, nós vamos ter que fazer um braço de alavanca gigantesco em relação à prótese. Então, é uma paciente que precisaria de fazer uma cirurgia ortognática, posicionar melhor os maxilares, para daí sim essa paciente ser submetida a implantes, enxertos, implantes e próteses e tudo mais. Nota uma vista aproximada, sem as próteses, né, as próteses que ela usava, próteses removíveis, né, e aí a paciente submetida a uma cirurgia ortognática, e aí posteriormente essa paciente foi submetida a implantes e próteses sobre implantes, com uma situação mais ideal em relação à angulação dos implantes, menor braço da alavanca das próteses e um efeito estético evidente nesse caso. Uma outra situação, da mesma maneira, um paciente que usava uma prótese que estava presa no aparelho ortodôntico, mas existia uma deficiência muito grande na região paranasal, da maxila em relação à mandíbula. Necessitava, obviamente, notem o posicionamento onde está a base óssea e onde está a prótese desse paciente, existe uma distância muito grande. Se você pensar em colocar implante nessa região aqui e a prótese aqui, o braço da alavanca vai ficar gigantesco e a gente não vai ter um efeito estético na região paranasal desse paciente, além de a gente correr um risco desse paciente vir a perder esses implantes num futuro próximo em virtude de um braço da alavanca exagerado. Então, foi feito o avanço da maxila nesse paciente para a gente conseguir um melhor posicionamento e aí sim submetido às próteses, implantes e próteses para o colega. Nota a vista frontal, né, melhora. Da mesma forma, pacientes que usavam próteses compensadas, essa paciente apresentava próteses fixas, bastante projetadas, bastante compensadas, e a região paranasal era extremamente apagada. Isso dá um envelhecimento precoce no paciente, que você consegue melhorar isso fazendo um tratamento ortocirúrgico. Então foram removidas as próteses superiores, foi colocado aparelho ortodôntico, posicionado os dentes e realizado o avanço da maxila. Toda vez que a gente pensa em avanço de maxila, a gente pensa em rejuvenescimento de paciente. E talvez essa seja a palavra mágica, principalmente entre as mulheres, quando a gente fala a palavra rejuvenescimento. Mas é um rejuvenescimento duradouro, não é com preenchedores, é um rejuvenescimento duradouro, porque as bases ósseas que sustentam a pele, o nariz, lábio superior, vai ser mantido numa nova posição e, consequentemente, os tecidos vão ser melhor proporcionais em relação à mandíbula. Nessa paciente foi colocado então aparelho ortodôntico, utilizamos também âncoras, hoje é um recurso bastante utilizado dentro da ortodontia, são as âncoras ou através de mini placas ou através de mini parafusos, que são utilizados tanto na região vestibular como na região palatina, para segurar e trazer a movimentação sem ter um efeito rebote. E muitas vezes em pacientes que têm ausência, por exemplo, de dentes posteriores, ou dentes prejudicados, que não possam sofrer tanta carga ortodôntica, tanta força ortodôntica, as mini placas e os parafusos servem para auxiliar nessa movimentação.
Então, a paciente fez um avanço de maxila com enxertos ósseos. Veja, esses pontos aqui são os enxertos ósseos. Normalmente, a nossa primeira escolha de enxerto é o enxerto de banco de ossos, que funciona maravilhosamente bem para a estabilidade de maxila. Colocado implantes na região inferior, planejado com o protesista e com o ortodontista. Notem que os dentes agora não estão projetados, estão numa situação mais ao longo eixo, né? A prótese está ao longo eixo dos implantes, isso diminui o braço da alavanca e, consequentemente, você tem uma longevidade desse trabalho. E no aspecto estético, o rejuvenescimento. Notem que a região paranasal dessa paciente envelhecia ela precocemente e com o avanço de maxila a gente conseguiu empinar um pouquinho a ponta do nariz, projetar a região, suavizar o bigode chinês, né, e dar uma proporcionalidade no aspecto funcional e estético. Vista frontal, vejam a linha de sorriso como modificou e há, sem dúvida nenhuma, um rejuvenescimento no aspecto facial da paciente. Né? Uma paciente de mais idade, também foi feito um avanço de mandíbula, lembrando que a questão idade está principalmente relacionada a um tempo um pouco maior de cicatrização de tecidos. Né? Se você se machuca, fratura um braço com 18 anos de idade, você tem uma recuperação. Se você fratura o teu braço com 60 anos de idade, você tem outro tipo de recuperação. E é exatamente isso que acontece na cirurgia ortognática. Então, se você tem um paciente saudável, e hoje a gente tem pacientes muito saudáveis com 55, 60 anos de idade, né, é um paciente que pode ser candidato à cirurgia ortognática desde que ele entenda que vai ter um tempo um pouquinho mais lento de recuperação. E principalmente em relação ao tecido nervoso, que talvez seja uma questão assim, uma surpresa que deve ser anunciada antes para não ser surpresa, que é a questão da parestesia dos lábios. Isso é uma questão bastante importante a ser considerada. Uma questão que talvez seja a mais importante, se não fundamental, é a avaliação psicossocial do paciente. O que é a avaliação psicossocial do paciente? É a percepção do paciente em relação à deformidade. Eu sempre comento que se o paciente percebe a deformidade e ele está disposto a resolver aquele problema, eu acho que 60% da cirurgia já está resolvida. O pós-operatório é uma coisa, o paciente se sente muito melhor, ele está muito mais animado, muito mais desejoso de resolver logo esse problema. Então, um paciente que está afim de resolver o problema. Então, a natureza da deformidade está diretamente relacionada à origem dela. Então, se você nasceu com essa deformidade, é uma situação em que você talvez não tenha visto o outro lado da janela. Você nunca viu o teu rosto diferente daquele que você sempre teve. E a natureza da deformidade, nas deformidades dentofaciais, elas podem ser de origem traumática. E isso é um problema muito grande. Se você tem um paciente que tem um rosto bom e sofreu um acidente automobilístico, uma queda, alguma coisa assim, e teve uma deformidade gerada, esse paciente quer o rosto dele de como ele era antes. Ele vem com a fotografia dele, olha, meu rosto é assim, eu quero que fique assim de novo, doutor. Às vezes você não consegue fazer realizar esse sonho do paciente, porque existe perda de tecido, perda de dentes, de osso e tudo mais, você não consegue restabelecer isso. Agora, um paciente que nasceu com uma deformidade facial, já tinha essa deformidade facial, ele não sabe como é que ele vai ficar. Né? E essa perspectiva de como ele vai ficar é extremamente importante. E isso relacionado à percepção do problema dele. Por quê? Se esse paciente tem uma percepção que aquele problema dele gera bullying, atrapalha a vida dele, incomoda para ele falar, incomoda para ele comer em público, para ele falar em público e tudo mais, ele é um paciente que é desejoso de resolver essa questão. Agora, se alguém falou para ele e ele não se tocou desse problema, não, você tem que operar, que o teu queixo é muito grande, você tem que operar, que a língua está no meio dos dentes e tudo mais. Então, essa situação é uma situação um pouquinho mais desfavorável, vamos dizer assim, porque é um paciente que ele não tinha o interesse de fazer nenhum tipo de modificação. Falaram para ele que tinha que fazer aquele tipo de modificação. Hoje em dia, o apelo estético tem nos ajudado nesse aspecto do paciente buscar uma solução. E hoje muitos pacientes buscam, tanto sexo masculino, tanto sexo feminino, buscam uma melhora. O que eu posso melhorar? Melhorar minha papada, melhorar minha ponta do queixo, melhorar meu bigode chinês. O que eu posso melhorar? Eu não mostro meus dentes quando eu sorrio, ou mostro muito meus dentes quando eu sorrio. Então, o que dá para eu fazer? Hoje, com acesso às mídias sociais, os pacientes têm muito mais facilidade de se identificar com os seus problemas.
E isso é uma coisa bastante interessante no aspecto de, não, eu tenho um problema, ele vai procurar o dentista dele, não, teu problema você tem que procurar um ortodontista, procurar um bucomaxilofacial para resolver essa situação. E aí entra a questão da informação, de quem tem a informação para dar para esse paciente, porque muitas vezes ele é mal orientado, como eu mostrei aqueles casos anteriores, do paciente que foi feito cirurgia de nariz antes de fazer a cirurgia de maxila, né? Que aquele paciente foi feito amentoplastia antes de fazer uma cirurgia ortognática, ou colocou um silicone antes de fazer uma amentoplastia óssea. Então, a orientação do paciente é extremamente importante, o conhecimento dos colegas. Hoje, os pacientes têm o conhecimento através das mídias sociais, sejam boas, sejam ruins, mas ele tem o conhecimento, facilita essa situação. O comprometimento funcional, a minha dificuldade de mastigar, meu sonho de comer um sanduíche, minha dificuldade de me expressar numa palestra com uma interposição de língua, atrapalhando até mesmo meu crescimento profissional, promove ou estimula esse paciente a procurar um tratamento para resolver essa situação. A expectativa do paciente é muito importante. Muitas vezes o paciente vem com uma ideia que, quando eu fizer a minha cirurgia ortognática, eu vou mudar de emprego, vou ganhar mais dinheiro, eu vou arranjar um namorado mais bonito, uma namorada mais bonita, eu vou ganhar na loteria. Nada disso vai acontecer. A gente só vai trabalhar para corrigir uma deformidade. Então, em alguns pacientes, nós temos que baixar essa expectativa do paciente. E alguns outros, nós temos que aumentar essa expectativa. Não, vamos fazer, vai ser melhor para você. Então, essa expectativa do paciente é uma linha muito tênue. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai poder prometer para o paciente. Por mais que hoje a gente tenha softwares, que a gente tenha fotografias em 3D, a gente não tem uma reprodução ainda fiel, 100% das modificações que vão acontecer ao nível de tecido mole. Nós temos uma previsão muito precisa do que vai acontecer em termos de tecido duro, em termos de osso. A gente pode ter certeza que vai avançar 3 milímetros de um lado, vai avançar 5 do outro, vai subir 2, vai subir 3. Mas a resposta de tecido mole, de lábio, de língua, de nariz, é uma perspectiva. Então, às vezes a gente tem que baixar um pouquinho essa expectativa do paciente, às vezes a gente tem que aumentar um pouquinho mais. Motivação do paciente. É comum pacientes da sua faixa dos seus 15, 16 anos já saindo um pouquinho da adolescência, mas ainda com aquele ranço da adolescência em que contra tudo e contra todos, né? Muitas vezes o paciente senta na cadeira com o pai e com a mãe, o pai e a mãe falam, o interessado, o paciente não fala nada. Esse paciente é um paciente que a gente tem que trabalhar muito bem com ele. É comum eu pegar o paciente, botar numa outra sala longe dos pais e aí conversar diretamente com o paciente, porque é comum a gente ver isso, por incrível que pareça, não chegar um paciente de 18 anos lá em que o pai e a mãe falam e o paciente não abre a boca, né? E isso é uma coisa complicante, porque a gente não está entendendo o que esse paciente está querendo. A gente está entendendo o que o pai e a mãe querem, mas o que o paciente quer a gente não entendeu ainda. Então é importante muitas vezes se sentar com o paciente sozinho, você e ele, e aí sim, ver se ele consegue se abrir com você, dizer as expectativas dele, dizer o que ele quer. Não assim, minha mãe quer que eu faça a redução do queijo, minha mãe quer que eu faça isso, minha mãe quer que eu faça aquilo. Não, nós não queremos saber o que a tua mãe e teu pai querem, a gente saber o que você deseja, qual é a alteração ou a mudança que você almeja, né? E aí, sim, a expectativa do resultado. Essa expectativa do resultado, a gente pode dar uma estimativa através hoje dos programas de computador, da fotografia 3D, tudo mais, você consegue chegar muito próximo daquilo que vai acontecer. Mas sempre tem vamos botar um número de 10% que a gente não consegue ter a precisão. Mas você prometeu que o meu queixo ia ficar bem pontudo, não ficou tão pontudo. Então, às vezes uma faca de 2 gumes, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente promete e principalmente em relação à expectativa do paciente e a expectativa do resultado da cirurgia dele. Trabalhar isso e ver se esse paciente está disposto a enfrentar todo esse processo, visto que é um paciente saudável, que eu sempre falo, é um paciente que ama, que beija, que passeia, que come, e de repente se fala, vai ter que fazer uma cirurgia. É uma coisa às vezes um pouco mais agressiva, mas é importante que o benefício de se passar por todo o processo da cirurgia vai valer a pena, né, para o resto da vida dele. Então essa é uma questão bastante importante que deve ser bastante frisada em termos da avaliação psicossocial.